Olá, queridos companheiros, sejam muito bem-vindos a mais uma quinta-feira abençoada, onde nos reunimos para refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E hoje quem vai estar conosco é a nossa querida irmã Luciana, trabalhadora aqui da nossa casa, com o tema compromisso afetivo. E aí, gente, a gente daqui a pouco vai chamar a Lu para conversar conosco, para refletir, né? Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer uma leitura. E hoje, né, nós pegamos aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tá? Item 7, o dever. E a gente vai ler só um parágrafo, né? Mas todo o item é muito interessante, então depois vocês leiam, tá? Nós vamos ler o segundo parágrafo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas e da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso irmão, do vosso próximo. E acaba no limite que não desejais que ninguém ultrapasse o vosso. Então, meus irmãos, fica aí a dica de leitura, né? Lá no Evangelho. E é um item muito interessante. Então, vamos aproveitar aí e vamos conversar com Jesus, nos conectarmos a essa espiritualidade benfeitora, nos colocando de forma confortável e assim nos vinculando à espiritualidade benfeitora da nossa casa, do nosso lar, que nos auxilie em todos os momentos. Que os nossos pensamentos se abram para essa reflexão de hoje, que nós possamos absorver esses ensinamentos e compartilhá-los com os nossos irmãos. Cada aprendizado colocado no nosso dia a dia, na nossa caminhada, é uma tentativa de mudança, é uma caminhada para o bem. Então, que todos nós possamos aproveitar ao máximo, sempre que tivermos a oportunidade de estudar, de aprender, porque são momentos preciosos. Pedimos também essa espiritualidade amiga e benfeitora, que envolve a todos nós, que também envolva a nossa irmã Luciana, que a intua, que a inspire, e que a todos nós que acompanhamos esse momento, também possamos aproveitar esta reflexão, aproveitar este momento e também essas vibrações de muita luz, de muita paz e de muita harmonia. Gratidão, amigos espirituais, gratidão ao nosso Mestre Jesus e gratidão ao nosso Pai de amor, bondade, né, que nos ama incondicionalmente. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos chamar a Luciana? Cheguei. Ah, viu aí? Não teve nem problema para estacionar o carro, tá vendo? Aí, olha só. Rapidinho. Ô, Lu, meu amor, seja muito bem-vinda, né? Você já é da nossa casa, é sempre um prazer ouvir as suas reflexões, tá?
e a gente sabe que você as fez aí com muito carinho, né, com muito cuidado. Então, nós estamos aqui para refletir com esse aprendizado que você vai compartilhar conosco. Fique à vontade. Refletirmos juntas, né? Obrigada, Dirce. Que bom estar aqui na nossa casa de amor ao próximo. É um prazer, coisa boa que vocês estão aí, que a gente vai comungar esses momentos iniciais aqui, através da internet, mas sabemos que agora, nesse momento, a nossa casa se faz uma casa espírita, o amor ao próximo se faz nas nossas casas e a gente se emana, né? Da mesma maneira. Companheiros, o tema que a gente trouxe para conversar hoje está aí, né? Compromisso afetivo, que é um tema que nós entendemos ser um tema de muita importância, em especial quando a gente quer falar de família, quando a gente quer falar de compromisso reencarnatório, não é? Nós temos essa preocupação, a doutrina espírita, né, tem essa preocupação em cada vez mais conversar claramente sobre as nossas ações no lar, sobre os nossos compromissos, sobre as nossas relações, né? A Dirce leu aí no começo o trecho do dever, falando a respeito justamente dos nossos compromissos íntimos. Então, a gente compreende que esse agrupamento onde nós estamos, não é? Seja ele de quantas pessoas forem, mesmo que seja sozinho, mas esse momento que nós estamos vivenciando de trocas existenciais, emocionais e sentimentais, é caro para a nossa evolução. Eu repito sempre, né? Não nos será perguntado o que nós fizemos nessa encarnação, que profissão tínhamos, que cor da pele habitávamos, aonde morávamos ou que língua falávamos. Nada disso nos será perguntado. O que nos será perguntado é o que nós fizemos com aqueles que nos foram dados. E eu sei que algumas pessoas pensam, mas o pessoal lá de casa não é possível, né? Que foi presente. E a gente compreende os esforços da espiritualidade para manter juntos corações, para crescerem juntos. Né? Nós estamos juntos e unidos para crescermos, aqueles que estão ao nosso lado e nós. Se nós não estamos conseguindo esse crescimento, nós precisamos conversar sobre isso. Né? Nenhuma dessas relações estão aqui para ofender, para denegrir, para escravizar, para violentar. Nenhuma dessas relações tem essa finalidade, nenhuma. Afinal de contas, Deus, nosso Pai, quer que nós cresçamos, que nós possamos evoluir, né? Evoluamos, acho que não existe. Para que nós possamos evoluir. Então, quando essas relações não estão atingindo esse objetivo, se elas estão nos aprisionando, desrespeitando, violentando, é que nós estamos com dificuldade de realizá-las. E não que a proposta dessas relações sejam propostas de diminuir a criatura. Então, a gente vai conversar sobre relacionamentos afetivos. Nós temos visto hoje em dia, né, meus amigos, as grandes dificuldades, os assassinatos brutais, as torturas violentas, não é? Quando se tratam de parceiros, companheiros, pessoas que vieram com propostas de crescimento. Nossa preocupação aqui hoje é trazer à luz da doutrina espírita as nossas relações, em especial as nossas relações matrimoniais, as nossas relações de noivado, namoro, as nossas relações de parceria, né? Mas para a gente começar a falar sobre isso, a gente não pode perder de vista que todos os nossos relacionamentos visam ao nosso relacionamento com Deus, né? Então, nossos relacionamentos pessoais têm como proposta nos preparar para o relacionamento com Deus. Nossa vida é uma vida de relação amorosa. Como assim? Todos os nossos relacionamentos visam nos preparar para a nossa relação com Deus. Nós estamos estagiando. As nossas relações pessoais são estágios. A gente está treinando esse afeto, essa comunhão, esse entregar-se no amor de Deus. São treinos que nós estamos fazendo. Então, sempre que nós caminhamos
para transformar nossas relações pessoais, a gente está caminhando em direção a Deus. A gente está indo em direção a Deus, a gente está indo em direção desse amor maior, desse amor que não tem barreiras, não tem fronteiras, que a gente ainda não consegue conceber, mas estamos a caminho, porque nós estamos treinando com os nossos, não é? A gente está aprendendo como é esse amor, porque a finalidade de todo esse amor treinado é nos entregarmos ao amor divino. Agora, amigos, imagina, se a gente não está conseguindo nem treinar, se a gente não está conseguindo nem desenvolver essas relações pessoais, como é que a gente vai estar no caminho? Não é? Qual foi a proposta de Jesus ao reencarnar? Que nós pudéssemos nos aproximar de Deus, para que a gente pudesse trilhar, né? Ir ao encontro de Deus. Não foi isso que Jesus veio nos mostrar? Nos incentivar, nos fortalecer na nossa relação com Deus? Não é todo o tempo isso? Todo o tempo não é Jesus dizendo sobre o Pai, sobre o amor do Pai, sobre como caminhar até lá? Perdoando os inimigos, fazendo bem a quem nos odeia, orando por quem nos persegue, fazendo a caridade, tirando a trave do olho. Todas essas mensagens de Jesus são para encontrar com esse amor. Não é assim? E a gente treinando com as nossas relações. Então, as nossas relações pessoais são a finalidade delas, é desenvolver-nos, aprimorarmos-nos para o encontro com esse amor bendito de Deus. Então, se a gente não está, nesse momento, conseguindo, se a gente está em desequilíbrio nessas relações, a nossa relação com Deus também está. Nós também estamos ali, né? Não, Luciana, mas eu sou ciumenta só com o meu parceiro, com a minha parceira. Não. Se você está sendo ciumento e esse ciúme está desequilibrando, transtornando, machucando, a sua relação com Deus também está transtornada e machucada. Porque esse afeto, que é um treino, você ainda está com dificuldades. Nós ainda estamos, né? Com dificuldades. Então, quanto melhor a gente treina, melhor a gente desenvolve essa relação, né, pessoal? E esse é o grande trabalho, né? Esse é o grande aprendizado das nossas relações. Às vezes eu vejo jovens tão jovens me falando coisas, né? Medo de ficarem sozinhos para o resto da encarnação, medo de que nessa vida não vão ter uma pessoa. Os jovens estão perdidos, né, nessa ideia, né? Como se fosse quase um castigo, né? Uma vez que as relações, elas são quase um castigo, elas são quase uma obrigação. Elas são quase algo que foi feito assim, para deixar transtornado. Não é. Muito pelo contrário. As nossas relações, elas são moldadas, né, pela espiritualidade maior, elas são feitas, os encontros que são feitos é para crescimento. E aí o Kardec, falando a respeito, é uma nota do Kardec, né, a questão... Ixi, ali eu não enxergo. Ah, melhorou muito para mim agora. Comentando a questão 938A do Livro dos Espíritos. Aqui é Kardec falando. Kardec está fazendo uma pergunta aos espíritos exatamente sobre afeto. E aí, quando eles respondem sobre o afeto, o Kardec faz essa brilhante colocação. Olha só. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhes são concedidos na Terra é o de encontrar corações que simpatizem com o seu. Olha, vamos prestar atenção nessa frase do Kardec, né? A natureza... Então, a gente sabe que quando Kardec está estudando o Livro dos Espíritos, quando ele diz natureza, ele está falando da lei divina ou natural, natureza, ele está falando de Deus. A lei divina, Deus, deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Meus amigos, necessidade não é desejo. Necessidade, o que é necessário, ou a gente faz, ou a gente desencarna. Necessário é comer.
necessário é beber. A gente não escolhe beber. Então eu acho que eu vou beber um copo d'água daqui a 3 meses. Isso não existe. Ou nós bebemos água, ou nós desencarnamos. Ou nós comemos, eu não escolho, não é um desejo. Acho que o ano que vem eu vou comer um prato de comida. Isso não existe, não é? Necessidade quer dizer vital. Ou isso, ou desencarna. Então, a palavra que o Kardec usou não foi a natureza deu ao homem o desejo de amar ou ser amado. A natureza, Deus deu ao homem a necessidade. Nós não escapulimos. Ou isso, ou nós desencarnamos. Ou isso, ou nós perdemos a força vital. Ou isso, ou a gente perde, descaracteriza a nossa condição de espírito em evolução. Então, Deus deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Ou amamos e somos amados, ou nós perdemos o fluido, desencarnamos, aqui metaforicamente, né? Ou nós perdemos a vitalidade. Isso é muito sério, porque o que a gente tem ouvido ultimamente, e às vezes a gente até tem grandes estudos sociológicos, não é? Das ciências sociais, dizendo sobre essa condição humana do ficar só. Não é uma condição humana ficar só. A condição humana, Deus nos criou justamente para as relações. Necessário amar e ser amado. Não é só ser amado também, não. É amar e ser amado. Isso é uma necessidade para o espírito, meus amigos. Agora, imaginem vocês. Se Deus nos dá essa condição, mas a gente acredita que o melhor é ficar sozinho porque a gente dá muito trabalho, vocês imaginam que tem uma coisa aí que está entrando em conflito. Uma condição divina, ou seja, imutável. Se é divino, é perfeito. Se é perfeito, não se muda. A gente não muda o perfeito. Imutável. E uma realidade que a gente tem visto. As pessoas não querendo se comprometer, as pessoas não querendo se envolver, não querendo se entregar, querendo apenas receber. Então, percebe onde começa o conflito? Onde começa o choque? Não é? É melhor estar sozinho do que, né? Melhor só, né, do que mal acompanhado, tem aquele ditado. Mas não. Então, percebam. Mas Luciana, a gente tem visto muitas relações aí que não estão dando certo, que é preferível. Mas veja, as relações não estão dando certo, nós estamos com dificuldade de nos relacionar justamente porque estamos precisando aprender a nos relacionar. Não porque são as relações o problema, porque as relações, nos diz Kardec ali, as relações são obras divinas. A necessidade das relações é divina. Certa vez víamos um trabalho feito no hospital com bebês da UTI neonatal, né? Aqueles bebezinhos que, ao nascerem, não podem ficar com a mãe, né? E já vão direto para as incubadoras, já com fios, né? Com todos os aparatos necessários para mantê-los encarnados. E aí víamos o trabalho da necessidade do toque nessas crianças. Hoje em dia, né? Tem até o projeto, que é o projeto Canguru, onde as mães vão até lá, tiram da incubadora o bebê, põe no colo da mãe, envolve ali com um paninho e deixa um tempo no colo da mãe nu. Por quê? O que começou a se observar? Crianças que não recebiam toque desde cedo, toque mesmo, pegar na pele, botar a mão na pele, elas pioravam muito, mesmo estando dentro de uma incubadora com todos os recursos necessários. Por quê, meus amigos? Porque a necessidade de amar e ser amado é vital. Então, quando a gente percebe isso, lá no bebezinho neonatal que acabou de chegar no planeta, é tão vital, é tão necessário essa presença, o toque, ouvir a voz, fazer carinho, essa sensação, né, esse ambiente de amor. Imagina nós, ao longo da vida, que vamos passando por situações dolorosas, difíceis, não é? Então, a necessidade de amar e ser amado. Quando a gente parte daí, quando a gente compreende essa realidade, a gente começa a perceber que relacionamentos pessoais
fazem parte do nosso crescimento pessoal, do crescimento pessoal do outro, e é assim que a gente cresce. São nas relações que a gente cresce. Hoje, nós vamos especificar uma das relações, que é a relação afetiva conjugal. Nós podemos falar de todas as outras, mas hoje nós queremos fixar em uma das relações, que a gente tem percebido que tem gerado problemas para todas as outras. Não é? Nós temos percebido o quanto as pessoas têm se afogado nesses conceitos de relacionamento e, consequentemente, tendo problemas e dificuldades nas outras relações também, porque, afinal de contas, é necessário. Se é necessário, é vital. Se é vital e a gente não está obedecendo, então a gente vai capengando, né? Vai trupando, como diz aqui em Minas, né? Mas aí, pessoal, veja, a gente gosta de repetir aqui na doutrina espírita, né? Nós estamos numa escola, de aprendizado. A Terra é um hospital e uma escola, uma casa. Se nós estamos na escola, nós estamos aqui para aprender, correto? E assim como na escola, a gente aprende matérias. Na escola a gente aprende matemática, português, geografia. Na escola da vida, a gente aprende humildade, tolerância, paciência, alegria, satisfação, prazer. Tem muitas matérias para a gente aprender nessa escola. Por serem matérias e por ser uma escola, nós temos alguns professores, né? Afinal de contas, quem nos ensina as matérias são os professores. Então, eu trouxe aqui para a gente, o nome que eu dei foi roda afetiva, mas esse é um nome que nós demos, nós não lemos nada a respeito disso em nenhum local, não, mas é só para a gente trazer, assim, uma forma de visualizarmos, né? É como se fosse uma roda. Com alguns professores, nós trouxemos aqui alguns. O principal de todos está lá em cima, Deus. O principal professor. Aquele principal narrativa. Aquele que todas as outras relações estão nos fazendo aprender e caminhar para ele. Mas temos muitos outros. Olha lá. Nós temos a sogra e o sogro, excelentes professores. Os filhos são ótimos professores. Primos, o companheiro ou companheira, pais e avós, amigos, tios, irmãos, vizinhos. Vizinhos fazem parte da nossa roda afetiva? Vizinhos. Só quem aqui já teve dificuldade com vizinhos sabe como é que é difícil quando alguém que mora tão próximo, tão perto, e a gente está com dificuldade nas relações, não é? Afeto, isso é afeto. Vizinhos. Colegas de trabalho, patrão ou patroa, ou gerente ou diretor, alguém que é superior a você no trabalho. Os desafetos. Desafetos fazem parte da roda afetiva? Claro que sim. Os desafetos são excelentes professores e por isso fazem parte da roda afetiva. Por que a gente destacou ali o companheiro, companheira, né, parceiro, seja lá de qual constituição a relação se faça, né, namoro, noivado, casamento, morar junto, seja lá de que forma for. Por que a gente destacou? Porque essa, meus amigos, é a única relação, ou pelo menos deveria ser, a única relação que tem um envolvimento máximo de intimidade, que é a intimidade sexual. No companheiro, na companheira, no parceiro, na parceira, há uma troca, há uma integralidade que não há nas outras relações, que é a energia da sexualidade sendo manipulada, trocada, envolvida. Então, para além de tudo que a gente vivencia nas nossas relações, quando a gente se envolve afetivamente, sexualmente, a gente envolve mais energias ainda. E não é à toa que a gente vê os maiores compromissos que são assumidos, não é? Quando algo dá errado em se tratando de relacionamentos conjugais. Quem gosta aí de ler André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Dr. Bezerra de Menezes, os próprios romances do Emmanuel, vai se lembrar que sempre que há alguma dificuldade nos relacionamentos afetivos,
um triângulo amoroso, uma traição, um desdém, um descaso, um ignorar o outro que sente afeto por você. Podem dar uma olhada nesses livros, meus amigos. Sempre nós temos uma dificuldade para as encarnações. Não é só para aquela, não. Para as próximas encarnações. Me lembro de um livro do André Luiz, se não me engano, se não me falha a memória, Obreiros de Vida Eterna, mas posso estar me falhando a memória, mas a história é: o André Luiz vai visitar um museu no mundo encarnado, né? E aí eles chegam perto de um grande espelho, uma moldura bonita, uma moldura antiga, né? Estava no museu, porque tinha muitos séculos que aquele espelho existia, e o espírito de uma moça muito triste ao lado do espelho. Só isso que ela fazia, ficava ao lado do espelho muito triste. E aí o André Luiz foi perguntar a respeito dela. E o mentor espiritual contou que ela era noiva de um rapaz há 4, 5 séculos atrás, que lhe deu aquele espelho de presente, né, dizendo o amor dele, porém ele viajou para a Europa. E quando ele viajou, foi para terras distantes, né, naquela época, de navio e tal, jurando voltar para se casar com ela. Ele foi para lá com o noivo dela. Só que ele nunca mais voltou. Encontrou uma outra pessoa nas terras para onde ele foi, se casou, nunca mais voltou naquela época, né, pessoal? Só por carta e olhe lá, né, que era comunicação. A moça passou o resto da encarnação com essa mágoa, com essa tristeza, com esse vazio, com essa ofensa afetiva. E, ao desencarnar há mais de 4 séculos, acompanha aquele espelho aonde vai. Aquele espelho já passou por muitos lugares, né? Porque o espelho material, né? Foi sendo comprado, recomprado, agora estava ali no museu e a moça estava aprisionada naquele espelho de dor. 4 séculos. Então, meus amigos, quando a gente entra no campo da afetividade, a gente está entrando num campo muito delicado. Muito delicado. Quando nós nos transtornamos nesse campo, a gente tem muitas dificuldades. Agora, imaginem vocês, um professor da Terra, né, um diretor de escola da Terra, não vai chegar na beirada da rua e falar assim: estou precisando de professor de matemática, alguém aí quer vir dar aula de matemática aqui na minha escola? Pode ser qualquer um. Ele não vai fazer isso, né? O que ele vai fazer se ele estiver precisando de um professor de matemática? Ele vai procurar alguém que tenha formação para dar aula, formação em matemática, que tenha um currículo, que faça um concurso, não é? Ele vai procurar alguém gabaritado, alguém que tenha condições de dar aula de matemática. Não pode ser qualquer pessoa. Não pode ser qualquer pessoa que sabe fazer conta para dar aula de matemática. Então, se o diretor da escola vai fazer isso, imaginem o diretor dessa escola. Imagina Deus ao nos preparar para aprender a matéria da escola. Não vai chamar qualquer professor. Ele vai chamar, meus amigos, o melhor professor. Só que aqui no caso não é de matemática. Aqui no caso é o melhor professor de paciência, o melhor professor de disciplina, o professor que tem mestrado, doutorado, pós-doutorado em tolerância. Deus vai chamar os melhores professores para mim ensinar a matéria. É essa turma aí, ó. Essa turma aí. Essa roda afetiva aí tem os melhores pessoal que foi PhD em matéria. Só que diferente da matéria aqui na Terra, precisamos saber muito matemática para ensinar matemática, em se tratando da matéria moral, não é exatamente assim. Não é alguém muito humilde que necessariamente vai me ensinar humildade. Às vezes é um professor bem bravo, bem arrogante, que vai me ensinar humildade. Eu costumo brincar que, por exemplo, se nessa encarnação me casassem com Chico Xavier, eu sou arrogante, atrevida, orgulhosa. Ah, então você vai se casar com um professor de humildade, tolerância e paciência, que é o Chico. O que ia acontecer? O Chico ia sair dessa encarnação
melhor do que quando ele entrou, mas muito melhor do que quando ele entrou, né? E eu ia ter estagnado, porque o Chico, com toda a tolerância e paciência, eu não ia conseguir aprender, eu ia ser mais arrogante, mais atrevida com o Chico. E o Chico ia ser mais paciente ainda. Então não ia dar certo. Ele não é o meu melhor professor de tolerância e paciência. O meu melhor professor de tolerância e paciência, para mim, nas minhas condições, na minha vida, é o que vai fazer com que eu precise exercitar a paciência. Alguém paciente não vai fazer eu exercitar, pelo contrário. Eu vou botar minhas manguinhas de fora e vou ser mais atrevida, mais arrogante, mais abusiva. Então tem que ser alguém que fala, parou, não, de jeito nenhum. E aí, como diz aqui em Minas Gerais, a gente fica de canto chorado, né? Vai ser alguém que vai me fazer aprender na marra essa matéria, porque ele é um excelente professor. Ah, Luciana, mas aí também... Pois é, mas a gente está pensando só a matéria que ele vai me ensinar e a matéria que eu vou ensinar. Porque eu sou a melhor professora que aquela pessoa pode ter nessa encarnação. A melhor. Então, meus amigos, é um crescimento. Toda essa turma aqui, ó, vamos pensar com carinho. O que patrão é o melhor professor? De que matéria? Patrão. Qual é a matéria que o patrão ensina para a gente assim com gabarito? Vai ensinar a gente a baixar a ponta do nariz, né? Ter humildade, porque com o patrão a gente não pode reclamar. Com o patrão a gente não pode, né, levantar o nariz e xingar e brigar. Por quê? Porque o patrão vai nos despedir. Então, com o patrão a gente, né, trava a língua, trava o dente. Meu Deus do céu, tem que aprender aqui a ter paciência. É um excelente professor. Os filhos, meus amigos, os filhos chorando de madrugada, não querendo dormir, não querendo comer, né? Assim, chegando tarde depois na balada quando adolescente. Que professor é ele? Tem professor melhor de fazer a gente sair do nosso quadrado, de fazer a gente pensar fora da casinha do que filho? Não tem. Eles vão, né, provocar a gente, botar a gente para frente, botar a gente para sair do conforto. Companheiros, os pais. E por que é uma roda? Porque ela vai girando. Se somos reencarnacionistas, sabemos que ora estamos num lugar ali na roda, ora estamos em outro. Ora estamos de irmão, ora estamos de companheiro, ora estamos de primo, ora estamos de vizinho, ora estamos de amigo, ora estamos de pai e mãe. A gente vai girando nessa roda, não é? A gente vai trocando de lugar, justamente para o aprendizado ser perfeito. Porque o que eu posso ensinar como mãe, depois como filho, o aprendizado é outro. Depois como esposa, o aprendizado é outro. Então, essa roda, pessoal, uma vez que alguém entra na nossa roda, é nosso. E é por isso que a gente está caminhando para o amor divino. Porque a gente vai dilatando a nossa roda, dilatando a nossa roda, dilatando a nossa roda, até a humanidade ser a nossa roda afetiva. Enquanto não dá para ser a humanidade nesse momento, a gente está treinando com essa turminha aqui em volta. Mas sempre a gente está agregando alguém. A cada encarnação, ou pelo menos deveríamos estar fazendo isso, a gente vai dilatando, botando amigos, botando companheiros, não é assim? Fazendo irmãos que não são de sangue, mas são irmãos, parceiros nossos, não é assim? Então, a cada encarnação a gente vai girando e dilatando, aumentando, ou pelo menos deveríamos, porque, como Kardec nos disse, é uma necessidade. Essa roda ela é para dilatar-se, dilatar-se e dilatar-se. Bom, acontece que cada professor desse aqui, hoje nós estamos falando especificamente dos professores conjugais, como a gente falou, não necessariamente é o mais bonito, o mais interessante, não é? O mais calmo, o mais brando.
mas aquele que vai me ensinar matérias que eu ainda não consegui aprender. E eu também. Não podemos perder nunca isso de vista. Eu aprendo e ensino. É uma troca, é uma dualidade. Perdão, é uma via de mão dupla. Dualidade seria o contrário, né? É uma via de mão dupla. Bom, quando a gente fala isso, a gente está querendo chamar a atenção porque a gente escuta algumas pessoas usando a doutrina espírita para dizer assim: ah, não, falou lá na doutrina espírita que é uma programação reencarnatória, que as pessoas que estão ao nosso redor estão ali, né, porque houve uma programação. Então, mesmo que esse relacionamento esteja sendo abusivo, violento, desrespeitoso, é para permanecer nele, porque falou que é uma programação e eu tenho que aprender. Essa é uma forma equivocada de entender o que a proposta da doutrina espírita está trazendo para nós, o que a proposta reencarnatória está trazendo para nós, né? Não, a gente falou lá no começo que o relacionamento é para crescer, eu e o outro. Se nós estamos nos abusando, desrespeitando, violentando, não estamos crescendo. Se não estamos crescendo, eu não estou aprendendo, nem o outro. Porque senão fica parecendo assim. Então tá bem, sofreu uma vida inteira de abusos. Ao desencarnar, vai falar assim, ó, consegui, tá? Fiquei quietinha e vivi a vida inteira de abusos. Aí o meu mentor vai dizer, mas Luciana, mas o que você ensinou para a pessoa? Porque a pessoa entrou como um abusador e saiu como um abusador? Então, o que você ofereceu? Porque a proposta é que vocês dois tivessem, pelo menos, tirado as arestas. Pelo menos que vocês tivessem tirado os espinhos mais grossos dessa relação. E não foi isso que aconteceu? Aí eu vou dizer, não, mas eu suportei muito bem. Mas você aprendeu a suportar? Suportar ou ter paciência ou ter tolerância é uma parte do processo. Não é todo o processo, porque você precisa ensinar alguma coisa também. Aquela pessoa tem que sair dessa encarnação, ou pelo menos deveria, ou pelo menos esse foi o compromisso, né? Menos abusiva do que quando ela chegou. Então, percebe, meus amigos, nós não podemos cair nessa tentação, né? De dizer, mas então é porque estou sofrendo essa relação, porque eu tenho que aprender. Olha, nós aprendemos e ensinamos. E o outro está aprendendo o quê? Se o outro está aprendendo a continuar mais abusivo, mais irritadiço, mais violento, nós estamos precisando muito conversar com Jesus a respeito desse nosso relacionamento. Nós estamos precisando muito levar até o colo de Jesus, né? Levar até o coração de Jesus essa nossa relação. Porque não é essa a proposta. A proposta é que os dois possam crescer. Que os dois possam crescer. Não sei se vocês vão se lembrar, no livro Nosso Lar, tem um momento que o André Luiz ouve duas senhoras conversando, caminhando ali, né, nas ruas de Nosso Lar, desencarnadas, né? Eles estão na colônia espiritual. Duas senhoras conversando, falando assim, meu marido vai desencarnar essa semana. O marido dela ainda estava encarnado. Meu marido vai desencarnar essa semana. Eu nem sei o que eu faço. Não quero que ele venha para cá, não. Não sei como é que eu vou fazer para me esconder dele. Não quero que ele me veja aqui, não. Eu estou tão bem, estou tão feliz sem ele. E aí o mentor, nessa hora, intervém e falou, tá vendo, André? Olha só. Como essa relação, quando houve o desencarne, houve um alívio, uma satisfação, porque houve um distanciamento. Mas na hora que ele desencarnar, os dois vão se encontrar novamente, porque é energético, né? Tá vendo como a gente precisa harmonizar as relações enquanto estamos a caminho? Enquanto estamos a caminho, não é? Porque imaginar, então, nunca mais vou ver, né? Vou ter um alívio. Se está precisando de alívio, é porque está em sofrimento, né, pessoal? Então, a gente precisa conversar, né? Falar melhor dessas relações. Bom, e aí a gente vai continuar aqui, agora num livro que aparentemente não teria nada a ver com relacionamentos, né? Que é o livro Estudando a Mediunidade. Mas nesse livro Estudando a Mediunidade, a gente vai ter, assim, uma classificação dos tipos de relacionamentos que a gente tem aqui no planeta Terra. 5 são os tipos que trouxe para nós. Obviamente, né, meus amigos, isso aqui é uma classificação,
não é estanque, né? Não é engessado, só pode ser dessa forma. É só para a gente ter uma visão pedagógica dos tipos de relacionamentos que a gente vivencia aqui nesse planeta. O primeiro deles, acidentais. Aí alguém já pode falar, mas falou lá, né, no livro dos Espíritos, falou lá que não existe acidente, que é uma programação reencarnatória, que é uma programação familiar. Como é que pode haver relacionamentos acidentais? Existe uma programação reencarnatória, um planejamento familiar. Mas, acima de tudo isso, o livre-arbítrio. Se tem uma lei que não é derrogada em nenhuma encarnação, e é uma lei que os mentores espirituais, né, os espíritos crísticos como Jesus, não podem influenciar, é a lei do livre-arbítrio, dada a todas as criaturas de Deus. E essa é uma lei divina, não é? A lei do livre-arbítrio. Toda criatura fará escolhas. Toda criatura fará escolhas. Então, acidentais não quer dizer errado. Acidentais quer dizer relacionamentos que havia uma rota e desviaram a rota. Não quer dizer errado, quer dizer outro caminho, quer dizer outra via. Não é assim? Quando a gente está caminhando com GPS, quando a gente está dirigindo com GPS e a gente entra no lugar que o GPS não mandou entrar, ele não refaz a rota? Ele refaz a rota, não é? Por quê? A gente não cometeu um erro, a gente desviou do caminho, ele vai refazer a rota para a gente chegar no mesmo lugar que a gente ia chegar, mas agora por outro caminho. Então, acidentais é isso. Relacionamentos acidentais não quer dizer errados, não quer dizer que Deus não viu, né? A pessoa fez ali uma... Não, quer dizer que havia uma rota, a pessoa entrou por outro caminho. Mas Deus, nosso Pai, os espíritos amigos que nos acompanham, vão nos fazer chegar aonde nós precisamos chegar. Quer dizer acidentais, não quer dizer errado. Relacionamentos acidentais. E eu vou dizer para vocês, pessoal, o que eu escuto de pessoas jovens me dizendo que morrem de medo de estar num relacionamento assim. Isso não era essa pessoa. Isso não era isso para minha vida. Isso eu deixei passar quem era e estou agora com quem não era. Às vezes o conhecimento espírita confunde um pouco a cabeça das pessoas, né? Mas olha, essa é uma forma deturpada, de novo, de compreender. Acidentais não quer dizer errado. Acidentais quer dizer mudando a rota. Mudando a rota não quer dizer que não está indo para onde estava indo. Quer dizer que está indo por um outro caminho, né? Tem os relacionamentos provacionais. Provacionais, a maioria de nós, né, meus amigos? O que são relacionamentos provacionais? Relacionamentos que precisam acertar arestas, acertar os espinhos, diminuir os espinhos, melhorar o contato. Provacionais. Provacionais quer dizer que nós vamos precisar nos esforçar para conseguir o melhor daquela relação. Relacionamentos provacionais. Os melhores professores, lembra? Os melhores professores. Relacionamentos acidentais sem professor, mas é claro. Mas não estava na rota, mas agora está na roda. Lembra da roda afetiva? Não estava na minha roda, nem na minha rota. Mas uma vez que eu me comprometi, trouxe para a minha roda afetiva. E se eu trouxe para a minha roda afetiva, estamos dizendo que todo relacionamento é para nos levar ao caminho final, que é estarmos com Deus, esse companheiro que entrou acidentalmente em minha vida, agora também é um degrau, também é uma pessoa que vai me auxiliar ao crescimento. Ele também é meu professor. E eu também sou. Do provacional, eu sou a melhor professora. Do provacional, eu sou a professora que tem pós-doutorado. E ele também. Se a gente der um exemplo, meus amigos, que a gente vê às vezes nos livros, né? Às vezes há relações afetivas que há séculos não dão certo. Vem como mãe, ou vem como pai, ou vem como filho, ou vem como tio, e não dá certo. Ou eles se matam, ou eles se odeiam, ou eles prejudicam muito um ao outro. Isso já tem, várias encarnações. Até que chega um dia que a espiritualidade fala, olha, e a própria criatura fala, eu não aguento mais sofrer,
Eu quero uma relação que resolva isso, porque eu não aguento mais. Cada encarnação eu machuco, ele machuca, eu machuco, ele machuca. Eu não aguento mais. Então, tá bem, vamos nos relacionar intimamente, porque aí, como nós falamos, vamos mexer com energias, vamos mexer com magnetismo, vamos nos relacionar intimamente, então, num relacionamento afetivo. Aí eles vêm, provacionais, eles vêm com essa proposta. Como eu já machuco e ele me machuca há muitos séculos, não tem professor melhor de perdão nesse planeta. Não tem. Tem professor mais querido, mais amoroso, mais feliz, mas melhor professor de perdão tem que ser eu. É comigo o problema. Ele me matou na última encarnação. Você imagina se nessa encarnação a gente consegue ter uma relação respeitosa. Não tem professor melhor nessa encarnação para ele do que eu. Não tem. Podem haver professores com mais afinidade. Pode, claro, né? E é por isso que às vezes a gente vê as pessoas se perdendo nos relacionamentos. Às vezes elas estão num relacionamento provacional, consequentemente, que exige mais, não é? Que há mais esforços para esse relacionamento dar certo, mas tem um colega de trabalho que ele se dá super bem, que ele tem uma ótima afinidade, que ele acha muito mais bonito, mais interessante, mais culto que o seu parceiro, que a sua parceira. Sim, mas com essa parceira e parceira é um aprendizado que não tem ninguém nesse planeta que ensine, a não ser esse professor, esse excelente professor, né? Bom, acontece, Luciane, se chegar o relacionamento provacional e eu estou no relacionamento acidental, como é que faz? As pessoas gostam de respostas prontas, né? Se eu tivesse, meu Deus, eu estava feita, né? Como é que faz? Nós temos tantas possibilidades. Há a possibilidade de terminar um relacionamento acidental para então ficar com a pessoa com quem você havia realmente se comprometido. Há a possibilidade de continuar no relacionamento acidental e então não ficar com a pessoa que você tinha se comprometido. Há a possibilidade de sair do relacionamento acidental e não ficar com a pessoa que você tinha se comprometido, porque não é matemática, nós estamos falando de coração, de sentimento. Não importa. Seja lá qual for a escolha, os nossos amigos espirituais e Deus, nosso Pai, estarão nos levando para o caminho final, que é o crescimento, não é? Se a gente não estragar as relações, se a gente não prometer coisas que não vai poder cumprir, se a gente não abusar, se a gente não desrespeitar, se a gente não violentar, né, meus amigos? Porque qualquer escolha aqui pode ser feita, claro, a criatura tem o livre-arbítrio dela, ela pode fazer qualquer escolha. Mas, Luciana, se eu escolher o acidental, como é que vai ficar o provacional que estava na minha programação? Ora, Deus é Pai Nosso, é Senhor do Universo. Vocês imaginam que Deus não teria como refazer esse GPS? Vocês imaginam que Deus não teria como reorganizar a vida? Então, eu escolhi continuar com o meu relacionamento aqui acidental. Perfeitamente. Então, essa criatura que estava no meu plano, Deus tem um plano para ela também. Claro, ela está encarnada, ela vai ter outros processos de crescimento, de aprendizado. Então, seja lá qual for a minha escolha, o importante para nós é não ferir. Não ferir. Não nos comprometer com aquilo que não vamos fazer. Não dizer aquilo que não vamos fazer. Lembra a história da moça? 400 anos ao lado de um espelho. Porque o rapaz disse que voltaria para se casar com ela e nunca mais voltou. Isso é uma ferida, isso é uma marca que ela traz há séculos. Então, meus amigos, seja lá qual for a escolha, não é? Que nós possamos não ferir os corações, né? Não desrespeitar os corações. Senão acontece o que a gente tem visto ultimamente, né? As pessoas, elas terminam os relacionamentos e o outro entra em desespero. Desespero. E querem aniquilar a outra pessoa. E aniquilam. Infelizmente, voltando para a roda, né? Infelizmente, voltando para esse processo de provação. Tem os relacionamentos sacrificiais, que não são a maioria de nós, viu, meus amigos? Relacionamentos sacrificiais são daqueles espíritos que já estão num caminho, né, mais evoluído, que já estão com propostas de crescimento pessoal maior e retornam para buscar os seus amores, porque esse desnível também existe, não é?
Às vezes você ama profundamente um coração que não está na mesma sintonia que o seu, mas você ama tanto que a proposta reencarnatória é voltar com ele, com ela, dar-lhe a mão e caminhar. São os relacionamentos sacrificiais. No próprio livro Nosso Lar, nós temos, né, a mãe do André Luiz, que se compromete a retornar de novo com aquele espírito que tinha sido o pai do André Luiz e receber as duas amantes como filhas. Relacionamento sacrificial, não é? São relacionamentos onde ama-se tanto, mas o outro não está na mesma sintonia, mas para o crescimento dos dois, acontece o relacionamento. Os relacionamentos afins, que quem mostra para nós é Hollywood, né, pessoal? Hollywood só conhece esse. Os relacionamentos afins, eles existem, mas é claro. Espíritos que já há muitas encarnações vão afinando, né? Vão fazendo de forma íntima a afinidade deles. Eles estão tão afinizados, é aquela história de casais, você já leu o pensamento do outro, né? Já leu o pensamento do outro, já sabe o que o outro quer só de olhar, já tem uma afinidade muito grande, e essas afinidades elas só aumentam ao longo dos milênios, né, ao longo dos séculos. Então, sim, tem casais que têm essa afinidade profunda, não é? Vão se relacionar. Hollywood mostra isso de uma forma muito romântica demais, porque é claro que esses casais também terão dificuldades, mas os afins são, nessa encarnação, eles não terão as dificuldades como os provacionais, por exemplo, mas serão dificuldades em outras áreas, claro, porque nós somos professores e nós somos alunos. E alunos e professores fazem prova, teste, tem que ir para a aula, tem que aprender coisa que não sabe. Então, inevitavelmente, nessa escola, nós vamos ter dificuldades, né? E, por fim, os transcendentes. Que aí, meus amigos, são relacionamentos que já ultrapassam a nossa compreensão, né? Transcendente já é Clara de Assis e Francisco de Assis, né? Essas almas que já se amam tanto e tão profundamente que nem mais se tocam, não é? De tanto que se amam, que é o que a gente está dizendo no nosso caminho, né? Para Deus. Mas aí o mentor pergunta assim, qual o relacionamento perfeito? O acidental, o provacional, o sacrificial, o afim ou transcendental? Qual o relacionamento perfeito? E a resposta é todos eles. Desde que a criatura cresça e faça crescer. Todos esses relacionamentos são perfeitos, no sentido de que todos eles existem para o crescimento da criatura. Todos eles, inclusive o acidental. Qualquer relacionamento desse que faz com que o outro cresça e eu também, com que o outro avance e eu também, com que as propostas que são feitas ali são para que haja equilíbrio, qualquer que seja ele, é perfeito. Perfeito não é o do Hollywood, né? Perfeito não é do conto de fadas. Perfeito é o que faz crescer e permite que o outro cresça. A maioria de nós ainda não conseguimos compreender isso porque ainda estamos infantilizados espiritualmente. Nós queremos ganhar, né? Que é o que a frase que a gente mais escuta, né? Eu quero casar para ser feliz, eu quero namorar para ser feliz, eu quero ter alguém para ser feliz. Então, nós estamos infantilizados nesse processo. Quando, na verdade, nós queremos sim, porque está lá, né? O Kardec falou, necessidade. Nós temos necessidade de amar e ser amados para sermos felizes e fazer o outro feliz. Esse e que é deixado de lado, né? A gente fica só com essa ideia da gente conseguir esse processo de felicidade, sem a reciprocidade. Então, aqui, só para a gente, né, já caminhar para o nosso final, olha só, o que é se relacionar, então? Aqui agora a gente está no livro A Arte do Reencontro, do Alberto Almeida, onde ele vai falar, lá no capítulo 1, ele vai falar sobre isso, né? O que é relacionar-se? Olha só. A pessoa leva para o casamento os conflitos e emoções de tudo o que a moldou até ali, inclusive as questões não elaboradas de outras vidas. Então, meus amigos, não é só o que ela viveu desde a infância, não.
é o que ela viveu desde a infância, como é que ela compreendeu o relacionamento, o que ela aprendeu que é relacionamento dessa e de outras vidas. Então, se há 3 encarnações ela é traída, imagina como será o relacionamento dela nessa encarnação. O que ela vai trazer? Como é que ela vai se comportar? O que ela vai entender de relacionamento? E aí o parceiro, que não necessariamente participou desses processos de traição, ou pode ter participado, então também vai trazer as suas questões, está ali no meio. Agora imagina, pessoal, imagina a gente com a nossa ainda, né, com a nossa fase ainda da infância espiritual, as nossas questões de outras vidas, nossas questões dessa vida, a sociedade onde nós reencarnamos, a cultura que nós temos. Junta tudo isso num balaio e vamos nos relacionar com alguém. Deu para ver que vai ser um pouquinho difícil, né? Porque esse outro alguém vem do mesmo jeito de lá, com balaio cheio. Por isso nós precisamos tanto, não é? Estar à luz de Jesus nas nossas relações. No evangelho, fazendo o evangelho no lar em nossas casas, levando essa conversa, né? Convidando os nossos parceiros e parceiras para ler uma página, para fazer o evangelho, para conversar à luz do evangelho, para tentar entender a realidade do casal à luz do que o evangelho está mostrando, porque nós ainda temos muitas dificuldades relacionais, muitas, não é? Nós não sabemos ainda, nós estamos tentando, nós estamos praticando, e ao longo dos séculos não praticamos muito direitinho. Tivemos muitas dificuldades. Então, essa bagagem toda está sendo trazida para agora, né? Então, é no matrimônio, sobretudo, que o ser humano tem a oportunidade de reestruturar as negatividades que traz como herança desta e de outras vidas. Tendo na parceria conjugal, seja ela qual for, o espelho no qual pode apreender e aprender muito sobre si mesmo. Ele usou a expressão no matrimônio, sobretudo. Porque nós aprendemos, claro, coisas com os irmãos, como a gente falou, com todos os professores, né? Com os avós, com os pais, nós aprendemos coisas com todos os professores ao nosso redor. Mas nas relações conjugais nós temos, sobretudo porque a gente falou que nós estamos lidando com energia sexual. Nós estamos lidando com intimidade profunda. Então, sobretudo, essas relações, elas têm muito a nos ensinar. E mais, nessa relação eu tenho um espelho de mim. Porque essa relação divide a cama, divide o banheiro, divide as contas, divide a criação dos filhos. Essa relação, gente, ela é bem juntinha mesmo, ela é ali, ó, coladinha. Então, vira um espelho de mim. Vocês já viram esses companheiros, né, de muitos anos de vida, que acabam ficando quase que fisicamente parecidos? A gente olha para eles, eles têm quase que as mesmas feições, não é? Por quê? Porque esse espelho, essa troca é real. Esse meu parceiro, aquilo que mais me irrita no meu parceiro, pode contar, né? Na minha parceira, pode contar. Eu estou me vendo, porque é um espelho muito próximo, muito junto, não é? Amigo chega uma hora que vai para casa, sai do quarto, vai para outro lugar. Esse não, esse está no mesmo quarto, na mesma cama, do ladinho, 24 horas. Então, é um espelho, ó, que nos ensina a aprender e aprender, né? Vamos finalizar com uma mensagem do Emmanuel? A gente vai falar aqui de uma mensagem do Emmanuel que está lá no livro Vida e Sexo, no capítulo 24, ele diz assim: cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou, na nossa condição, né? Ou que não se encontra em processo de bloqueio das possibilidades criativas no corpo ou na alma, ou seja, cada criatura que ainda não se angelizou, no nosso caso, ou que nessa encarnação está com algum bloqueio, né, com alguma dificuldade física ou emocional, se não é nenhuma desses dois casos, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais. Kardec já tinha nos dito isso, traz a necessidade de amar e ser amado. A se expressarem por sede de apoio afetivo. E é claramente nas lavras das experiências
errando e acertando e tornando a errar para acertar com mais segurança, que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Errando, voltando a errar, caindo de novo, voltando a levantar. Não importa. Nós estamos aprendendo. Ao longo desses milênios, nós nos relacionamos, sim, afetivamente, mas não fizemos ainda da forma correta. A gente já se equivocou muitas vezes, né? Então, nessa encarnação, nós estamos tendo a oportunidade única de conhecermos a doutrina espírita, conhecermos o Evangelho de Jesus, reconhecermos que esse grupo que está ao nosso redor, que esses parceiros que estão em nossa vida, não estão aqui à toa, que são excelentes professores para nós e nós para eles. Essa é uma oportunidade bendita, meus amigos, de nos sustentarmos, acreditarmos nisso, né? E não termos essa falsa ideia, né, de que relacionamento é muito ruim, é desagradável, não casa não, é o que a gente mais escuta, né? Não casa não, vai viver sua vida, vai ser feliz. As pessoas ainda falam assim, vai ser feliz, não faz isso não. Mas a nossa condição espiritual, o Emmanuel falou ali, temos sede. A nossa condição espiritual de termos sede de afeto, de amor. Em especial porque já nos equivocamos muito. Então, meus queridos, a nossa proposta nessa vida é conseguirmos efetivamente, transformarmos as nossas relações para que não precisemos mais lá na frente, mais uma encarnação, mais uma maneira da gente recuperar isso que nós podemos fazer agora, já que estamos a caminho, não é assim? Aproveite enquanto está a caminho, então vamos aproveitar enquanto nós estamos a caminho. Nosso tempo aqui foi rapidinho, né? Eu sei que foram muitas coisas para a gente conversar, tem muita informação aqui, mas a gente queria deixar um convite para os irmãos, né? Se vocês se interessaram pelo assunto, se for um assunto que vocês querem conhecer mais. No dia 22 de outubro desse ano de 2023, nós vamos ter nosso encontro de casais. Esse é o nosso terceiro encontro espírita de casais, está aí na tela para vocês o nosso convite. As inscrições começam em setembro, mas estamos deixando aqui só para vocês já saberem, né? Dia 22 de outubro, guardem a data aí, 22 de outubro de 2023, é um encontro presencial lá na Aliança Municipal Espírita, onde nós vamos tratar de tudo isso, vamos conversar bastante, ter dinâmicas, a gente vai passar o dia, é o dia todo. Todas as informações no site da AME, www.amejf.org.br. A partir de setembro começa a nossa inscrição. Muito obrigada pela atenção de todos vocês, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê condições de realmente acreditar que são essas relações que nos farão crescer e que farão crescer o outro. Muito obrigada. Muito obrigada a você, Lu, a gente que te agradece, realmente são excelentes reflexões, e o tempo, assim, passou rápido, né? Porque tem muito assunto, né? Nossa Senhora! Mas é um assunto muito interessante, e aí a gente vai reforçar mais para frente para os nossos irmãos também, né? Esse convite. Aquele que se interessar pode perguntar também nas nossas redes sociais, que a gente vai aí divulgar, porque é muito importante, como você disse, né? Nesses nossos relacionamentos, nós crescermos e fazermos crescer. Amarmos, igual você falou, né? A gente não pode esquecer o E, né? Eu quero ser feliz. Exatamente. Fazer feliz. E aprender isso. Tá bom? Meu amor, eu vou dar uns recados. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu te chamo daqui a pouco para estar conosco no momento da prece, tá bom? Beleza. Tá ótimo. Bom, meus irmãos, vamos aos nossos recados, né? Lembrando aí do nosso diálogo fraterno. Segunda-feira, de 18 às 19, aos sábados, de 9 às 10. Pedimos a todos que cheguem aí com tempo de antecedência, né? Para que as equipes se organizem, para que aqueles que serão atendidos se harmonizem com a casa e com o ambiente, na verdade. Então, estaremos lá.
vocês que estão nos assistindo agora, que precisarem, e aqueles que não estão assistindo, mas que querem compartilhar, fiquem à vontade, tá bom? Nesses dias, nas segundas e sábados, estaremos lá. Bom, meus irmãos, vamos falar aí da nossa palestra presencial nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Então, nós retornamos, já tem um tempo, com as nossas palestras presenciais, sempre às 8 horas da noite, na nossa casa, Henrique Burnier, 314, no bairro Mariano Procópio, tá bom? Falando também da nossa evangelização, né? Nós temos aí a nossa mocidade espírita, amor ao próximo. E é junto aí, nesse horário de segunda-feira, concomitante com a palestra pública de segunda às 20 horas, tá? E temos também, na segunda-feira, às 19h45, a evangelização espírita da criança, amor ao próximo. Então, só que a da criança a gente também tem aos sábados. Então, segunda, às 19h45 e sábado, às 8h45. Porque sempre se inicia com música, com aquele momento de harmonização, né? Para que ali as crianças aprendam também, porque a música não é só para alegrar o ambiente. Também tem essa função, mas também ela é uma forma de aprendizado, de conexão aí com o mais alto. Então, por favor, levem as suas crianças, levem os seus jovens, será um prazer recebê-los na nossa casa. Nós temos também, meus irmãos, os nossos grupos de estudo. Os grupos de estudos, eles acontecem na terça-feira 2, né? Na terça-feira nós temos às 3 horas da tarde online o grupo de estudos Emmanuel. E à noite, presencial, o grupo de estudos das obras de André Luiz. Na quinta-feira nós também temos 2 grupos de estudo, sendo que o da evangelização, às 8 horas, acontece de 15 em 15 dias. E o de quinta, o do Livro dos Espíritos, às 8 horas, é online, tá? Então, na quinta-feira, nós também temos 2 grupos de estudos online, né? Então, se vocês se interessarem... gente, desculpa, o Herculano Pires. Nós temos na sexta-feira aí o nosso grupo de estudos Herculano Pires, às 8 horas também online. Então, só frisando a vocês, o nosso único grupo de estudo presencial é o André Luiz às terças-feiras. Então, caso vocês se interessem por qualquer um deles, entrem em contato conosco, tá bom? E do André Luiz, se vocês quiserem ir, né, já na terça-feira, às 8 horas, estaremos lá também, né, os coordenadores, para poder recebê-los e passar aí as informações que vocês necessitam desse grupo. Meus irmãos, por hoje, né, a gente encerra aí os nossos recados. Mais uma vez agradecemos a nossa querida irmã Luciana pelo carinho, né, por estar conosco nessa reflexão muito importante. A todos vocês que sempre estão conosco aí, nessa vibração, né, nesses momentos abençoados. E para que as nossas vibrações, elas sempre estejam mais altas, mais alegres, a gente chama alguém, né, de quem a gente gosta muito, que a gente ama muito, que é a nossa irmã Gisele, que vai fazer a nossa prece final. Ei, Dirce, tudo bem? Tudo bem, minha querida. E você aí, tá vendo, gente? A gente sempre fala, a pessoa chega sorrindo, alegre. É isso aí. A gente tem que manter Porque não tem nada para reajustar na vida, entendeu? Não. Mas é porque a gente sabe que quando a gente tem essas oportunidades, a gente abraça com vontade, continua sorrindo, continua caminhando, porque pior seria se a gente não tivesse oportunidade ainda. Então, por mais que sejam desafios de todo dia, é momento de felicidade, saber que a gente já pode suportá-los, aprender com eles. E a Lu trouxe para a gente aí um assunto que é esse convite, né? Não importa em qual relacionamento você está, em qual compromisso você está,
O importante é que você cresça e aprenda com ele. Olha só, e uma coisa que eu estava pensando aqui, né? A gente tem que agradecer que a gente tem essa oportunidade, né? Então, Todo tempo. o tempo todo. O que nos parece às vezes que foi um descuido de Deus é amor puro. Exatamente. Tem dia que a gente acorda e fala assim, né? Poxa, mas por que comigo? Porque eu te amo, meu filho. A gente tem que ouvir a resposta. Então a gente vai agradecer mais essa oportunidade de pensar em todos esses assuntos, de aprender com eles também. Mas como a gente sempre diz aqui, para agradecer a Deus é melhor agradecer com os amigos, trazer todo mundo para cá, porque as nossas preces são mais ouvidas onde estiverem mais pessoas vibrando juntas. Então a Lu vem para cá para poder fazer a prece com a gente. Obrigada, Traz viu, Lu? ela aí. Eu que agradeço, gente. Então vamos conversar com Jesus, nesse irmão querido. Mestre Jesus, nesses momentos em que rememoramos os seus ensinos e, sobretudo, sentimos o seu amor por nós, queremos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui com esses ensinamentos que aquecem nossos corações porque nos trazem a clareza perante tudo aquilo que estamos passando. Mestre amado, que a sua presença se faça em todos os lares, saneando todos os compromissos que temos uns para com os outros. Que a sua paz inunde essas famílias para que eles possam crescer junto a esses desafios do dia a dia que abraçamos muito antes de aqui estarmos encarnados. Que saiamos vitoriosos dessas propostas. E contamos com a sua presença, com o seu carinho, com o seu amor e, sobretudo, com as suas indicações, inspirações para continuarmos nossa caminhada. Agradecemos, vibramos por todos os nossos irmãos que necessitam, onde quer que eles estejam, nas ruas, nos lares, nos hospitais, nos orfanatos, nos abrigos, que recebam essas nossas vibrações de amor, que tenham renovadas em si a esperança, a força, a fé, e consigam também vitórias sobre os desafios que abraçaram. Agradecidos estamos sempre por tudo e por todos. Que assim seja. Que assim seja, né, minhas queridas? Bom, meninas, mais uma vez, abraço carinhoso, muito obrigada por estarem conosco aí nesse momento tão importante. E a todos vocês que sempre estão conosco, tá? Também o nosso muito obrigado mais uma vez. Na próxima semana, né, estaremos juntos e contamos com todos vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.